Meu nome é Bard Vistre Nashville. Tenho 76 anos e moro em minha própria casa na rua Maple, em Soul City, há mais de 40 anos. Herdei a casa do meu pai, uma casa de 2 andares de tijolos vermelhos com um pequeno jardim e velhos carvalhos no quintal. Antigamente, era uma família feliz, eu, minha falecida esposa Margaret e a pequena Cordélia. Agora, minha filha e meu genro sentam-se à mesa da minha sala de jantar uma vez por semana para um jantar em família, e a atmosfera na casa não é mais a mesma de quando Margaret era viva. O jantar de domingo começou como de costume, com Cordélia reclamando do trabalho. Aquele maldito novo gerente enlouqueceu, disse ela, balançando o garfo vigorosamente sobre o prato de almôndegas. Ele quer que processemos 20% a mais de pedidos por turno. 20%. É como se os motoristas estivessem dirigindo sozinhos nas rotas e as cargas estivessem se teletransportando do ponto A para o ponto B. Minha filha Cordélia, de 52 anos, trabalha como despachante sênior para uma empresa de transporte local chamada Rapid Delivery. O trabalho é estressante, exigindo supervisão constante de dezenas de motoristas e centenas de caminhões. Depois que minha esposa faleceu, há 10 anos, ela criou o hábito de vir jantar em minha casa todos os domingos, supostamente para ver como estava seu pai idoso. Na verdade, essas visitas são mais como uma tarefa que ela faz sem muito entusiasmo, mais por hábito do que por preocupação genuína. Entendo sua indignação, querida, disse seu marido, Danby, cortando cuidadosamente a carne em pedaços iguais. É a mesma história na American Car Insurance. Novas exigências a cada semana, e eles estão reduzindo o quadro de funcionários. Dan Clutterbuck, 55, trabalha como inspetor sênior de seguros para uma das maiores seguradoras do estado. Altura mediana, barba bem aparada, olhos cinzentos atentos atrás de óculos de aros finos. Ele e Cordélia se casaram há 5 anos, ela viúva, ele divorciado. Eles moram no novo bairro de Greenwood Hills, nos arredores da cidade, em uma daquelas casas de 2 quartos, 2 banheiros e garagem que estão sendo construídas para a crescente classe média. Danby me trata com educação, mas com certa indiferença, mais como um parente obrigatório com quem ele precisa manter contato pelo bem da esposa. Ele nunca se opõe aos jantares de domingo e participa das conversas. Mas sinto que, para ele, essas visitas também são mais uma obrigação do que um prazer. O que exatamente você teve que fazer no trabalho hoje? Cordélia perguntou ao marido, servindo mais chá do bule. Lidando com um incêndio suspeito na Rua 4, Danby largou o garfo e esfregou a ponta do nariz. O dono de uma loja de eletrônicos Teshovorod está tentando fazer um seguro para mercadorias que supostamente queimaram em um incêndio há 3 semanas. E daí? Fraude? Com certeza. A papelada é tão grosseiramente falsificada que até um estagiário notaria as inconsistências. As faturas foram impressas em uma impressora doméstica comum. Os selos são falsos. Até o papel não tem a mesma qualidade dos grandes fornecedores de eletrônicos. Danby parecia profissional, mas notei que ele estava um pouco distraído hoje. Várias vezes, meu genro desviou o olhar da conversa e olhou para minha mesa, que ficava no canto da sala de estar, entre a estante e a grande janela. A mesa de carvalho maciço com 3 gavetas foi herdada do meu pai e estava em serviço havia mais de meio século. O tampo da mesa estava desgastado pelo tempo, mas a madeira era resistente e confiável. Lá, eu lia os jornais da manhã, fazia palavras cruzadas, e ocasionalmente, escrevia cartas para os poucos velhos conhecidos que ainda restavam. Quanto dinheiro? Perguntou Cordélia. Quase $150.000, respondeu Danby. Mas calculei o valor real das mercadorias a preços de mercado, no máximo $30.000, nada mais. Além disso, o estoque inclui itens que esta loja não vende, como o quê? Câmeras de vídeo profissionais, equipamentos de estúdio, equipamentos médicos, e a loja é especializada em eletrônicos de consumo para o lar, geladeiras, máquinas de lavar, TVs. O que vai acontecer com o dono agora? Cordélia continuou perguntando. Um processo criminal está garantido, Danby deu de ombros, indiferente. Fraude de seguro nesse valor é crime grave. Além disso, descobri por meio de colegas de condados vizinhos que ele já havia tentado um esquema semelhante há 2 anos em Midland City. Houve um incêndio misterioso lá também, e a estimativa de danos foi inflada muitas vezes. Tolo, Cordélia bufou com um desdém. Ele achou que conseguiria manter todos ao seu redor estúpidos. Tem muita gente assim, concordou Danby. As pessoas acham que as seguradoras simplesmente assinam cheque sem conferir a papelada.
A verdade é que analisamos cada caso com um microscópio. Sentei-me à mesa e comi em silêncio, meio que ouvindo a conversa. Durante 76 anos da minha vida, aprendi uma verdade simples: em conversas familiares como essa, é melhor ficar em silêncio. Minha opinião não interessa a ninguém aqui, e qualquer tentativa de interferir na conversa é recebida com irritação mal disfarçada por Cordélia. Ligue a televisão, Danby, disse minha filha. O que será que está acontecendo no mundo? Danby pegou o controle remoto e ligou a pequena televisão que ficava em um criado mudo separado, encostada na parede entre a cozinha e a sala de estar. O rosto familiar da apresentadora do noticiário noturno local apareceu na tela, uma jovem com um sorriso profissional, cabelo impecável e uma voz suave e bem afinada. Boa noite, caros telespectadores. Aqui está o resumo das notícias de hoje, domingo, 23 de março. A principal notícia do dia é que o empresário local Robert Hutchins foi encontrado morto em Soul City. O corpo do proprietário da construtora Hutchinson Partners, de 43 anos, foi encontrado esta manhã por um funcionário da concessionária de serviços públicos da cidade em um terreno baldio no distrito industrial da cidade, próximo à antiga fábrica de autopeças. De acordo com os laudos periciais preliminares, a morte ocorreu ontem à noite, entre 18 horas e 22 horas. A causa e as circunstâncias da morte estão sendo investigadas, e novos exames foram agendados. O Departamento de Polícia de Soul City pede que possíveis testemunhas ou qualquer pessoa com informações sobre os últimos dias de vida do Sr. Hutchins entrem em contato com a linha direta. Outro assassinato, resmungou Cordélia, largando o garfo. A cidade fica mais perigosa a cada ano. Lembro-me de quando eu era criança, nada parecido com isso jamais acontecia. As pessoas andavam pelas ruas em silêncio, mesmo tarde da noite, sem medo de ninguém. Hutchins, disse Danby, pensativo, mastigando lentamente. Acho que já vi esse nome em algum lugar. Talvez ele fosse nosso cliente. Ou talvez eu tenha visto o nome dele em algum documento. Você conhece todos os seus clientes de vista? Perguntou Cordélia, surpresa. Nem todos, claro, mas alguns nomes são memoráveis, explicou Danby. Especialmente se o caso for complicado ou problemático. No ramo da construção, frequentemente há disputas com pagamentos de seguros, quebras de equipamentos, acidentes de construção, materiais roubados. Continuei a terminar minha parte em silêncio enquanto ouvia a conversa. Robert Hutchins. O nome não significava nada para mim, embora em uma cidade pequena como Soul City, mais cedo ou mais tarde todos ouvem algo sobre os outros. Mas, nos últimos anos, surgiram muitos rostos novos, novos negócios, novas empresas na cidade. Velhos conhecidos foram morrendo aos poucos, foram morar com os filhos em outros estados ou simplesmente perderam o contato. O que você acha que aconteceu com esse Hutchins? Cordélia perguntou ao marido, claramente interessada na história do crime. É difícil dizer sem mais detalhes, respondeu Danby cautelosamente, que, por força de sua profissão, estava acostumado a analisar fatos em vez de especular. Mas se for um empreendedor do setor de construção, provavelmente tem algo a ver com negócios, maus negócios, dívidas com fornecedores ou clientes, concorrência, talvez problemas com empreiteiros. Ou talvez um assalto aleatório, sugeriu Cordélia. Ele estava dirigindo tarde da noite. Foi atacado por ladrões. É improvável, Danby balançou a cabeça. Ladrões de rua geralmente não se metem com cadáveres. Eles pegam os objetos de valor e fogem, deixando a vítima no local. Mas aqui, de acordo com o relatório, o corpo foi cuidadosamente colocado em um carro e transportado para um terreno baldio. Parece mais um assassinato organizado, possivelmente uma manifestação. Que assustador, Cordélia estremeceu. E se fosse um assassino em série ou um maníaco? É muito cedo para tirar tais conclusões, objetou Danby. Criminosos em série geralmente agem de acordo com um certo padrão. Eles têm uma caligrafia própria e reconhecível, e estamos lidando com apenas um caso até agora. Falar de crime e assassinato não me deixou com fome, mas continuei jantando metodicamente. Na minha idade, você se acostuma com a morte sendo uma convidada frequente e indesejada nas notícias. Toda semana, há notícias de alguém falecendo nos jornais, seja alguém que eu conheço ou alguém da minha geração. Pai, você não disse uma palavra hoje, disse Cordélia, percebendo que eu não falava há vários minutos. Pelo menos você poderia me perguntar como estamos no trabalho, o que está acontecendo em nossas vidas. Levantei os olhos do prato e olhei para minha filha.
Cordélia parecia cansada depois de uma semana de trabalho, cabelos escuros desgrenhados, olheiras profundas, fadiga crônica no rosto. O trabalho de despachante sênior em uma empresa de transportes exigia atenção mental constante, tomada de decisões rápida e a capacidade de se comunicar com uma variedade de pessoas, de clientes educados a caminhoneiros mal educados. Como vão as coisas no trabalho? Perguntei obedientemente, mesmo sabendo que a resposta seria previsível. Tudo bem, disse Cordélia com um sarcasmo mal disfarçado. Trabalhamos até cair, de manhã à noite. Não temos dinheiro suficiente para nada normal. E você fica em casa sem se preocupar com nada. Lê o jornal, assiste TV, caminha no jardim. Cordélia, não, interrompeu Dumby gentilmente, percebendo que a conversa estava tomando um rumo desagradável. Seu pai está apenas cansado depois de um longo dia. Cansada de quê? Ela retrucou, largando o garfo e se virando para mim. De ler jornais, assistir a programas de televisão, passear no seu próprio jardim? Era um tema antigo e doloroso em nosso relacionamento. Após a morte de Margarete, o relacionamento entre mim e minha filha havia se deteriorado consideravelmente e continuava a se deteriorar a cada ano. Cordélia achava que, desde a aposentadoria, eu havia me tornado muito retraída, muito indiferente à vida da família, que deveria me interessar mais pelos problemas deles, ajudá-los com conselhos ou, melhor ainda, com dinheiro. Mas a verdade era que minhas poucas tentativas de participar dos assuntos deles eram recebidas sem entusiasmo e muitas vezes terminavam com repreensões de que eu estava me metendo na minha vida. Estamos com sérios problemas financeiros, pai, continuou Cordélia, claramente determinada a expressar toda a frustração acumulada nos últimos meses. A hipoteca da casa, o financiamento do meu carro, o financiamento do carro do Dumby, as contas de luz e luz estão subindo todo mês, e as compras também. O Dumby está trabalhando duro, fazendo hora extra, assumindo casos extras, e ainda assim mal sobra dinheiro para o essencial. Dumby tossiu sem jeito, claramente não querendo discutir os detalhes do orçamento familiar na minha presença. Ele era um homem reservado que não gostava de expor problemas pessoais aos olhos do público. Querida, não devemos sobrecarregar seu pai com nossos problemas financeiros, disse ele, lançando um olhar de advertência para a esposa. Por que não? Disse Cordélia, irritada. Ele é meu pai, um parente. Você poderia pelo menos demonstrar um pouco de compaixão, perguntar o que pode fazer para ajudar. Terminei o chá frio e coloquei a xícara cuidadosamente no pires. Era absolutamente inútil discutir com minha filha. Ela já havia decidido há muito tempo, e definitivamente, que eu era um velho egoísta e indiferente que só pensava em sua própria paz e conforto. Eu não ia fazê-la mudar de ideia, e não via sentido nisso. Obrigada pelo jantar, eu disse, levantando-me da mesa. Vou ler o jornal antes de dormir. Claro, vá ler o seu jornal, disse Cordélia com ressentimento na voz. O importante é que nada te incomode, que ninguém perturbe a sua paz. Dirigi-me à escrivaninha no canto da sala, sem responder à sua investida. Era meu lugar habitual para a leitura noturna. Ao lado, havia uma confortável poltrona de couro do meu falecido pai. Um abajur com cúpula de vidro verde fornecia boa luz, e tudo o que eu precisava estava sempre à mão. Abri a gaveta de cima da escrivaninha e tirei um molho de chaves do bolso. 3 chaves em um anel de aço simples, uma para a porta da frente da casa, uma para o portão do galpão no quintal e uma terceira chave que Cordélia e Dumby nem sabiam que existia. Coloquei cuidadosamente o molho na gaveta ao lado das canetas esferográficas, lápis simples, óculos de leitura extras e outras coisinhas úteis. Boa noite, eu disse, fechando lentamente a gaveta e me certificando de que ela estava bem ajustada. Boa noite, pai, disse Cordélia num tom visivelmente menos irritado. Tenha um bom descanso, acrescentou Dumby. Mas notei que meu genro me observava com um olhar penetrante e perscrutador, particularmente focado na maneira como eu havia guardado as chaves na gaveta da escrivaninha. Algo brilhou em seus olhos cinzentos por trás dos óculos que me desagradou profundamente, um interesse muito próximo e interessado pelos meus hábitos e rituais diários. Naquela noite, porém, não prestei muita atenção a essa observação, equivocadamente. Depois do jantar, cuidamos dos nossos afazeres noturnos. Cordélia foi lavar a louça na cozinha, resmungando algo infeliz sobre como era difícil trabalhar para uma empresa de transporte. Dumby a ajudou a limpar a mesa, colocando pratos e utensílios na lava-louças. Eu estava sentado na cadeira ao lado da escrivaninha, lendo o jornal da tarde, como sempre. Cansada como um cachorro, suspirou Cordélia,
enxugando as mãos com um pano de prato. Tenho que estar no trabalho às 7 da manhã de novo. Acho que vamos passar a noite aqui, pai. Está tarde demais para atravessar a cidade de carro. Claro que você pode ficar, concordei, e o quarto de hóspedes ficou pronto. Não acontecia com frequência, mas às vezes minha filha e meu genro passavam a noite lá, principalmente quando o jantar atrasava ou o tempo estava ruim. A casa tinha um quarto de hóspedes especial no segundo andar, um quarto pequeno, mas aconchegante, com uma cama de casal e uma comoda antiga. Obrigado, disse Dumby. Partiremos cedo amanhã de manhã para não atrapalhar. Por volta das 10, Cordélia terminou de lavar a louça e subiu as escadas. Vou tomar um banho e ir para a cama, anunciou. Dumby, não fique acordado muito tempo no laptop. Vou trabalhar mais meia hora, disse meu genro, tirando o laptop da bolsa. Preciso terminar o relatório daquele incêndio criminoso. Dumby sentou-se à mesa da cozinha, abriu o computador e fingiu trabalhar, mas eu, sentada na cadeira de costas para a cozinha, sentia seus olhos em mim. Ele me observava. Logo, os sons abafados da televisão vieram do quarto de hóspedes no andar de cima. Cordélia estava assistindo a um filme de madrugada, como sempre fazia antes de dormir. O som de um chuveiro, depois silêncio. Depois de meia hora, ficou claro que ela havia adormecido. Por volta das 23 horas, larguei o jornal, levantei-me da cadeira e me espreguicei. Vou dormir, disse a Dumby. Não fique acordado até muito tarde. Boa noite, disse meu genro, mantendo os olhos na tela do laptop. Subi para o meu quarto, vesti o pijama, escovei os dentes e deitei-me. Liguei a pequena TV, estava passando um filme antigo do Humphrey Bogart, mas fiquei observando distraidamente, prestando mais atenção aos sons da casa. Dumby estava de fato sozinho lá embaixo, e era exatamente o que ele estava esperando. Sentado à mesa da cozinha com o laptop aberto, Dumby Clutterbuck refletia sobre os problemas que se agravavam a cada dia. Uma dívida de $8.000, um valor que transformará sua vida num pesadelo. Tudo começou há 6 meses, em outubro passado. Um colega de trabalho, o inspetor-chefe Mike Tornon, o convidou para um clube de pôquer particular. É um público decente, insistiu Mike. Médicos, advogados, empresários. Eles jogam com educação e cavalheirismo, uma boa maneira de relaxar depois do trabalho e ganhar um dinheirinho extra. O clube ficava no porão do restaurante Golden Oak, no centro da cidade. Nada de especial, algumas mesas de pôquer, luzes fracas, poltronas de couro e um bar no canto. Homens de meia idade se reuniam às quintas-feiras depois do trabalho para jogar uma ou duas partidas e discutir negócios. Dumby revelou-se um jogador muito bom. Anos como inspetor de seguros o ensinaram a ler as pessoas, identificar mentiras e analisar comportamentos. Essas habilidades eram úteis na mesa de pôquer. Ele conseguia controlar suas emoções, não demonstrava suas cartas com expressões faciais e observava atentamente os gestos e as expressões faciais de seus oponentes. Os 3 primeiros meses foram um sucesso. Dumby raramente perdia mais de $100 por noite, mas ganhava com mais frequência de $200 a $400. Na véspera de Ano Novo, ele havia acumulado uma quantia considerável, quase $3.000 em lucro líquido. Cordélia não sabia nada sobre esses lucros. Dumby dizia à esposa que estava atrasado no trabalho por causa de casos difíceis ou de reuniões com colegas. Ele gastava o dinheiro em presentes para a esposa, na reforma do guarda-roupa e em um bom jantar em um restaurante nos fins de semana. Cordélia estava feliz com a melhora do padrão de vida e não fazia muitas perguntas. Mas em janeiro, sua sorte começou a mudar. A princípio, Dumby não deu muita importância. No jogo, períodos de sorte e azar são normais. Basta esperar a maré passar, não perder a compostura e jogar com inteligência e cautela. No entanto, as perdas continuaram. Em janeiro, ele perdeu cerca de $1.000. Em fevereiro, mais 1.500. No início de março, todos os ganhos acumulados evaporaram e Dumby começou a jogar endividado. Os organizadores do clube, os irmãos Carlson, donos de vários restaurantes e bares na cidade, ofereciam crédito de bom grado aos clientes regulares. As condições eram bastante razoáveis, juros de 10% ao mês, pagamento diferido por até 2 meses. Dumby pedia emprestado aos poucos, $500 aqui, $500 ali. Ele tinha certeza de que logo atingiria o ponto de equilíbrio. Afinal, ele é um bom jogador.
Conhece as regras. Sabe contar cartas e ler as pessoas. Só precisava de um pouco mais de tempo. Mas o tempo jogou contra ele. Em meados de março, a dívida havia chegado a $8.000. Os irmãos Carlson começaram a demonstrar impaciência. Primeiro, foram lembretes educados após o jogo, depois telefonemas para casa e para o trabalho, e depois visitas pessoais. Dumby, nós o respeitamos. Você é um bom homem, disse o mais velho dos irmãos, Rick Carlson, ao chegar ao estacionamento em frente ao escritório da seguradora. Mas o dinheiro precisa ser pago em um prazo razoável. São negócios, nada pessoal. Entendo, respondeu Dumby, olhando nervosamente para as janelas do escritório. Mais uma semana, no máximo 2, e eu pago tudo. Ótimo. Mas estamos ficando sem tempo. Temos uma reputação, sabe? Se um cliente não paga, os outros começam a achar que não tem problema não pagar. Na semana passada, o tom da conversa mudou. Rick Carlson ligou para a casa de Dumby na manhã de sábado, enquanto Cordelia estava no chuveiro. Escute, meu chapa, minha paciência está se esgotando, disse ele sem a polidez de sempre. Tenho gente especializada em lidar com devedores. Não quero que eles se envolvam no nosso caso. Me dê um tempinho a mais, implorou Dumby. Vou encontrar o dinheiro até o fim do mês. Esse era o prazo final. Faltava menos de uma semana para o final de março. Dumby tentou todas as opções possíveis. Um empréstimo bancário levaria muito tempo para ser processado e verificado. Empréstimos de amigos e colegas estavam fora de cogitação, ninguém daria $8.000 sem uma explicação, e a verdade não podia ser dita. Os cartões de crédito já estavam no limite. Vender o carro? Mas ele teria que explicar para Cordelia para onde o dinheiro foi. Além disso, o Honda usado valia no máximo $12.000, e o empréstimo ainda não havia sido quitado. Foi então que Dumby voltou sua atenção para o sogro. Bard Vistry Nashville havia vendido sua casa cerca de 5 anos antes, pouco antes de Dumby se casar com Cordelia. Dumby se lembrava daquela casa, uma casa de tijolos de 2 andares em um bairro nobre de Soul City, com um terreno amplo, carvalhos centenários e um jardim bem cuidado. Os imóveis naquele bairro não eram baratos, pelo menos $150.000, e provavelmente até mais. Onde o velho havia guardado aquele dinheiro? Cordelia disse que seu pai vivia com muita modéstia. Veste-se com simplicidade, pega ônibus e faz compras em lojas baratas. Suas únicas despesas são livros e assinaturas de alguns jornais e revistas. Se uma pessoa gasta no máximo $1.000 por mês e recebeu $150.000 ou mais com a venda da casa, onde está o restante do dinheiro? É lógico supor que esteja depositado no banco ou em um cofre em casa. Dumby tentou várias vezes perguntar discretamente a Cordelia sobre a situação financeira do pai. O pai não estava pensando em se mudar para um asilo, perguntou ele um dia, no café da manhã. É difícil para ele manter uma casa tão grande sozinho. De jeito nenhum, Cordelia ficou indignada. Ele é apegado à casa. Jamais concordaria em se mudar. Além disso, talvez não tenha dinheiro suficiente para um asilo decente. Mas ele vendeu a casa antiga, não vendeu? Deveria ter sobrado uma quantia decente. Cordelia deu de ombros. Não faço ideia de quanto dinheiro ele tem. Ele nunca fala sobre isso. Tudo o que sei é que ele vive modestamente e não reclama de nada. Perguntar diretamente não levou Dumby a lugar nenhum. O velho sempre evitava falar sobre dinheiro. Quando perguntado se precisava de ajuda financeira, respondeu que conseguiria se virar sozinho. Nunca mencionou nada sobre suas economias. Mas naquela noite, Dumby notou um detalhe importante, a maneira como o velho guardava as chaves na gaveta da escrivaninha. Os movimentos eram familiares, ritualísticos. Ele obviamente fazia isso todos os dias há anos. Dumby examinou o molho enquanto o apito de pássaro tirava do bolso. 3 chaves em um anel de aço simples, uma grande, obviamente. Para a porta da frente, a segunda, menor, provavelmente para um portão ou um galpão, e a terceira chave parecia incomum, pequena, achatada, com uma cabeça distinta. Dumby já vira coisas semelhantes em seu trabalho, chaves de cofres de banco e cofres alugados. Se o velho tivesse um cofre, poderia muito bem haver dinheiro ou objetos de valor lá. Ele só precisava descobrir qual banco e sob qual número. Dumby olhou para o relógio.
Era meia-noite. Estava tudo quieto lá em cima. Cordélia dormia havia mais de uma hora e o velho não dava sinais de vida. A televisão do quarto dele estava desligada, o que significava que o temporizador de desligamento automático também tinha disparado. Era hora de agir. Dumby fechou o laptop e levantou-se silenciosamente da cadeira. O piso de madeira sob seus pés rangia traiçoeiramente, mas não muito alto. Era normal em casas antigas, a madeira estava secando, rachaduras surgindo. Ele foi até a escrivaninha e a examinou cuidadosamente. Era de carvalho maciço com 3 gavetas. A de cima era menor, onde ficavam as chaves. A do meio era maior. A de baixo era mais espaçosa. Não havia fechaduras nas gavetas. Dumby ouviu os sons na casa. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio de parede na cozinha e o zumbido quase inaudível da geladeira. Ele agarrou cuidadosamente a alça da gaveta de cima e puxou lentamente. A gaveta se abriu silenciosamente, como se o mecanismo tivesse sido lubrificado recentemente. Havia ordem lá dentro. Um molho de chaves estava no lugar mais visível, ao lado de canetas esferográficas, lápis, óculos de leitura, um estojo e uma pequena lanterna. Tudo estava arrumado, cada coisa em seu lugar. Dumby pegou cuidadosamente o molho de chaves e o ergueu contra a luz do abajur. Sim, a terceira chave era definitivamente de um cofre de banco. Ele tirou uma foto com o celular, tomando cuidado para não usar o flash. Amanhã, mostraria a foto para conhecidos do setor bancário. Havia apenas 4 grandes bancos em Soul City que ofereciam serviços de aluguel de cofres. Descobrir a qual deles a chave pertencia não seria difícil. Dumby estava prestes a guardar as chaves quando, de repente, notou algo interessante no canto mais distante da gaveta. Um envelope postal branco, liso e bem grosso, estava no canto mais distante da gaveta, meio escondido atrás de uma caixa de pilhas extras. Não havia nada escrito no envelope, mas estava cuidadosamente colado com fita adesiva em todos os cantos, e obviamente, continha algo importante para o dono. Dumby puxou o envelope com cuidado e o girou nas mãos. O papel era velho, amarelado pelo tempo, e a cola havia perdido o frescor. O envelope estava lá há anos. A curiosidade venceu a cautela, mas a curiosidade venceu. Ele pegou a ponta da fita adesiva com a unha e começou a abrir o envelope com cuidado, tomando cuidado para não rasgar o papel. A cola cedeu facilmente, devia estar selado há muito tempo. Lá dentro, havia documentos e fotografias. Dumby os tirou e os ergueu contra a luz do abajur, cobrindo-os com a palma da mão para não criar um ponto muito brilhante. A primeira era uma fotografia em preto e branco de 10 por 15 centímetros. A qualidade da foto não era ruim, apesar da idade, a julgar pelo estilo e granulação, ela havia sido tirada nos anos 50 ou início dos anos 60. A foto mostrava um homem de cerca de 30 anos, vestindo um terno escuro, saindo de um automóvel. O rosto era nítido, claramente visível, e Dumby o reconheceu facilmente como um jovem Bard Vistli Nashville. Os mesmos traços faciais, o mesmo formato dos olhos, embora o cabelo fosse escuro e espesso. Mas não foi isso que chamou a atenção de Dumby. Era o que acontecia ao fundo da fotografia. Em outro carro, a cerca de 6 metros de Bard Vistli, 2 homens vestidos de preto retiravam algo grande, embrulhado em uma lona ou pano escuro, do porta-malas aberto. O tamanho e o formato do fardo não deixavam dúvidas de que se tratava de um corpo humano. A cena foi filmada por uma câmera obviamente escondida. O ângulo era ruim, a filmagem foi feita à distância, talvez da janela de um prédio ou de outro carro. Mas os rostos de todos os envolvidos estavam bem nítidos. Dumby virou a fotografia. No verso estava escrito a lápis, 23 de agosto, 52º ano. Armazéns na Rua Industrial. Suas mãos começaram a tremer. Dumby pôs a primeira foto de lado e pegou a seguinte. A segunda foto mostrava o mesmo Bard Vistli jovem, mas em um cenário diferente. Ele estava parado ao lado de um automóvel caro, a julgar pelo formato, era um Cadillac do início dos anos 50, conversando com um homem de casaco e chapéu caros. A conversa era claramente profissional, pois Bard Vistli estendeu um envelope ao seu interlocutor, que em troca lhe entregou uma pequena mala. No verso, 10 de setembro, 52º ano. Pagamento por trabalho, $15.000. $15.000 no ano 52 era muito dinheiro, comparável a $100.000 em valores atuais.
A terceira imagem era ainda mais chocante. Bard Vistry dirigia um automóvel escuro com outro homem sentado ao lado no banco da frente, um objeto comprido cuidadosamente embrulhado em pano no banco de trás. A julgar pelo tamanho e formato, era um rifle de caça ou espingarda. 18 de outubro, ano 52, preparando-se para uma operação no Grand Palace Hotel. Dumb examinou freneticamente o restante das fotos. Havia cerca de uma dúzia delas, todas em preto e branco, todas datadas entre os anos 51 e 54. Cada uma mostrava um jovem apito de pássaro em diversas situações que não deixavam dúvidas quanto à natureza de suas atividades: encontros com pessoas suspeitas em locais desertos, entrega de dinheiro e armas, vigilância de vítimas. Em uma das fotos, ele chegou a ser flagrado entrando em uma casa com uma pequena sacola na mão. E no verso estava escrito: eliminação de testemunha, James Collins. Mas as fotos eram apenas o começo. Dumb colocou as fotos de lado e pegou os papéis. O primeiro era um recorte do jornal Soul City Herald, datado de 15 de setembro de 1952. A manchete dizia: empresário desaparecido encontrado morto no Rio. O corpo de Robert M.C. Daniel, 36 anos, dono de uma rede de supermercados, foi encontrado ontem de manhã por pescadores no rio Chattanooga, a 32 quilômetros da cidade. Segundo o legista, o Sr. M.C. Daniel estava na água há pelo menos uma semana. A causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça. A polícia está considerando homicídio. O Sr. M.C. Daniel desapareceu em 27 de agosto, quando não voltou para a casa do trabalho. Dumb comparou a data do jornal com a data da primeira fotografia. 23 de agosto, o tiroteio nos armazéns. 27 de agosto, o desaparecimento de M.C. Daniel. 15 de setembro, a descoberta do corpo. O próximo recorte foi datado de 25 de outubro de 1952. Assassinato em hotel permanece sem solução. A polícia de Soul City ainda está investigando o assassinato de Charles Endries, ocorrido no Grand Palace Hotel em 18 de outubro. O Sr. Endries, um proeminente advogado e líder comunitário, foi encontrado morto em seu quarto de hotel com um ferimento de bala no coração. Nenhuma testemunha do crime foi localizada. Os detetives estão pedindo a qualquer pessoa com informações sobre os últimos dias de vida do Sr. Endries que entre em contato com a polícia. 18 de outubro era a data escrita no verso da fotografia de Bard Vistry se preparando para uma operação no Grand Palace Hotel. Dumb folheou os recortes de jornal um por um, e a associação, e o quadro se tornou cada vez mais claro. Dezenas de assassinatos ao longo de vários anos, empresários, advogados, testemunhas em casos importantes, pequenos. Criminosos. As vítimas eram diversas, mas tinham uma coisa em comum: todas haviam sido mortas profissionalmente, sem testemunhas, e nenhum crime havia sido solucionado. E no envelope havia provas fotográficas de quem estava por trás dos assassinatos. O último documento era uma identidade falsa, uma carteira de motorista de Illinois em nome de William Arthur Stone, emitida no ano 51. A foto era de um jovem Bard Vistry, mas com um corte de cabelo e óculos diferentes. A qualidade da falsificação era excelente, mesmo sob um exame mais atento, era difícil ver os sinais de falsificação. No verso do cartão, estava escrito em letra miúda: nome de trabalho para operações em Chicago e subúrbios. Usar somente quando absolutamente necessário. Dumb estudava os documentos havia cerca de meia hora quando ouviu um leve rangido de tábuas no piso de cima. Ele congelou, ouvindo atentamente. Seria Cordélia se levantando para ir ao banheiro? Ou talvez fosse apenas a casa respirando. Estruturas antigas de madeira costumavam render à noite devido às flutuações de temperatura. Mas o rangido se repetiu, e desta vez Dumb percebeu que alguém vinha pelo corredor do segundo andar, devagar, com cuidado, tentando não fazer muito barulho. Seu coração batia mais rápido. Dumb rapidamente começou a guardar as fotos e os documentos no envelope. Ele deveria ter colocado tudo de volta no lugar e fingido que nada tinha acontecido, mas era tarde demais. Desci as escadas e parei na porta, observando meu genro. Dumb estava sentado à minha mesa, cercado por documentos de um envelope que ele não estava autorizado a tocar. Fotos da minha juventude estavam espalhadas pela mesa, e seu rosto demonstrava horror com o que via. Interessante. Em todos os meus anos, ninguém jamais demonstrara uma curiosidade tão doentia sobre meus pertences pessoais. Cordélia nunca havia mexido em minhas gavetas, e hóspedes anteriores haviam se contentado com o que lhes fora oferecido.
Não consegue dormir? Perguntei baixinho, entrando na sala de estar. Dumby pulou como um homem atordoado e começou a recolher freneticamente as fotos do chão onde haviam caído, surpreso. Eu estava procurando uma caneta, murmurou. Queria anotar um número de telefone. Qual é o número de telefone à 1 hora da manhã? Perguntei, aproximando-me. Meu genro lambeu os lábios, nervoso. O cliente ligou, deixou recado na secretária eletrônica. Lembrei e resolvi anotar antes que eu esqueça. Olhei para uma das fotos que estavam viradas para cima sobre a mesa. Era de 53, quando eu entregava um envelope com dinheiro a um homem chamado Garcia. Bons tempos aqueles, pedidos simples, pagamento honesto, sem perguntas. Que foto interessante, eu disse. O que você acha dela? Não acho nada, respondeu Dumby rapidamente, enfiando a última das fotos no envelope. Não é da minha conta. Eu só estava procurando uma caneta e, sem querer. Você abriu um envelope lacrado sem querer? Peguei uma foto do chão que ele não tinha visto e, sem querer, estudei o conteúdo por meia hora. Dumby percebeu que tinha sido pego. Seu olhar demonstrava pânico. Olha, vou guardar tudo de volta e esquecer o que vi, começou apressadamente. Não quero problemas. Não vou contar nada a ninguém. É tarde demais, eu disse calmamente. Você já viu. Peguei o envelope de suas mãos trêmulas e folheei o conteúdo com calma. Todos os documentos estavam lá, as fotografias, os recortes de jornal, os documentos falsos. Ainda bem que não guardei as coisas realmente importantes aqui. Sente-se. Acenei para a cadeira ao lado da mesa. A gente conversa. É melhor eu ir para a cama, Dumby tentou objetar. Tenho que acordar cedo amanhã. Sente-se, repeti, com um tom de voz que não deixava espaço para discussão. Dumby sentou-se na cadeira. Sentei-me à sua frente, colocando o envelope cuidadosamente sobre a mesa entre nós. Conte-me sobre suas dívidas, eu disse. Que dívidas? Ele tentou fingir surpresa, mas não foi convincente. Dumby, eu disse calmamente. Não vamos perder tempo com bobagens. Ninguém mexe nas gavetas dos outros no meio da noite sem motivo. Você está procurando dinheiro, então deve a alguém. Quanto e a quem? Meu genro ficou sentado em silêncio, lutando consigo mesmo. Eu podia ver os pensamentos correndo em sua cabeça, negando, mentindo, inventando desculpas. 8.000 reais, sugeri. Dívidas de jogo? Ele estremeceu, e eu percebi que tinha acertado em cheio. Como você sabe disso? Ele disparou. Eu estudo as pessoas há anos, respondi. Era uma parte importante do meu trabalho. Você tem andado nervoso nas últimas semanas, evitando telefonemas na nossa presença, checando suas mensagens constantemente. Sinais clássicos de alguém que deve muito a alguém. Dumby abaixou a cabeça. Tá. Devo 8.000 dólares para o pessoal do clube de pôquer, mas não vou contar a ninguém sobre essas fotos. Juro. Esquece o que era. Quem exatamente? Ignorei seus pedidos. Os irmãos Carlson comandam o clube. Pessoas sérias? Sim, muito sério. O que acontece se você não pagar em dia? Dumby engoliu em seco. Nada de bom. Eles já começaram a fazer ameaças. Senti. A situação era compreensível e bastante típica. Um homem sem força de vontade se endividou tentando ganhar dinheiro fácil e agora estava pagando por sua estupidez. Quanto tempo você tem? Fim do mês, falta menos de uma semana. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o jardim escuro. Os velhos carvalhos balançavam ao vento, suas silhuetas me lembrando de quando eu era jovem e cheio de energia. Naquela época, esses problemas eram resolvidos de forma rápida e fácil. Tenho uma sugestão, disse eu, virando-me para Dumby. Esqueça para sempre o que viu esta noite. Eu cuido do seu problema com as dívidas. Ele me encarou, incrédulo. Sério? Basicamente, mas há condições. O que você quiser, ele concordou rapidamente. Primeiro, nunca diga uma palavra a ninguém sobre o conteúdo daquele envelope. Nem à Cordélia, nem aos amigos, nem aos colegas, nem à polícia.
Uma indireta, uma frase descuidada, e nosso acordo será cancelado imediatamente. Fiz uma pausa, deixando claro que eu falava sério. A segunda condição é que você pare de jogar para sempre. Nada de cartas, apostas, cassinos. Se eu descobrir uma violação desta regra, as consequências serão muito desagradáveis. Entendido, Danby assentiu. Terceiro, nunca mais vamos discutir essa conversa. Para o resto de nós, nada aconteceu esta noite. Você se levantou para beber água, e eu desci porque não conseguia dormir. Conversamos sobre o tempo e fomos para os nossos quartos. Que bom! Estendi a mão para ele. Então aperta a mão. Danby apertou minha mão. Ele tinha um aperto fraco e suado, nada parecido com os homens de verdade com quem eu tive que lidar na minha juventude. O dinheiro será depositado na sua conta amanhã à tarde, eu disse. 8.000 reais. De onde vem não é da sua conta. Obrigado, sussurrou ele. Não sei como agradecer. Silêncio, eu disse brevemente. É o único agradecimento de que preciso. Peguei o envelope e o coloquei cuidadosamente de volta na gaveta. Então, fechei a gaveta e me virei para meu genro, que ainda estava sentado na cadeira com um olhar confuso. E lembre-se de mais uma coisa, Danby, eu disse baixinho. O que você viu nas fotos aconteceu há muito tempo. Era uma vida diferente, uma época diferente, uma pessoa diferente. Mas algumas habilidades, uma vez adquiridas, não desaparecem. Elas ficam com você pelo resto dos seus dias. Dirigi-me à escada, mas, ao chegar ao fundo, parei e me virei para Danby, que ainda estava sentado na cadeira, tentando compreender o que havia acontecido. Só mais uma coisa, eu disse. Amanhã de manhã, você age com total naturalidade. Cordélia não deve desconfiar de nada. Mulheres percebem mentiras melhor que homens. Entendido, ele assentiu. E não comece a me tratar diferente. Sem subserviência, sem medo nos olhos. Continuo o mesmo velho chato de antes desta noite. Então está bem. Boa noite, genro, disse eu com um toque de ironia e subi as escadas. Deixando Danby sozinho na sala de estar semi-escura, subi para o meu quarto. Ouvi-o sentar-se lá embaixo por mais 10 minutos, digerindo o choque do que descobrira. Finalmente, ele se levantou e caminhou silenciosamente até o quarto de hóspedes de Cordélia. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Tive que relembrar momentos nos quais não pensava há anos. Os anos 50, início dos anos 60, uma era diferente, com regras diferentes. Naquela época, a vida era mais simples em muitos aspectos. Ordem, cumprimento, pagamento, sem perguntas desnecessárias, sem remorso. Mas esses tempos já se foram. Deixei aquele mundo em 64, quando percebi que estava me tornando visível demais para as autoridades. O FBI estava levando o crime organizado a sério. As técnicas investigativas estavam melhorando. Os riscos estavam aumentando. Era hora de parar. Em 13 anos de trabalho, economizei dinheiro suficiente para garantir uma velhice tranquila. Comprei uma casa, casei-me com Margarete, que nada sabia sobre o meu passado, e consegui um emprego como eletricista em uma fábrica. A vida tranquila e comedida de um cidadão cumpridor da lei. E agora, mais de meio século depois, o passado se recordava através da curiosidade de um genro infeliz. De manhã, acordei no horário de sempre, às 7 horas. Fiz café, fritei ovos mexidos e assisti ao noticiário da manhã na TV. Cordélia e Danby acordaram por volta das 8 horas. Saí para o jardim para dar a eles a chance de tomar café da manhã em paz. Observei pela janela enquanto meu genro tentava agir naturalmente. Ele estava se saindo muito bem. Pelo menos Cordélia não suspeitou de nada. Danby estava tomando café, lendo o jornal, respondendo às perguntas da esposa sobre seus planos para a semana de trabalho. A cena familiar de sempre. Bom dia, eu disse, entrando em casa depois de uma hora de trabalho no jardim. Bom dia, respondeu Danby, encontrando meu olhar por um momento e então rapidamente desviando o olhar. Como você dormiu? Perguntei, sentando-me à mesa e me servindo de uma xícara de café. Bem, e você? Não muito bem. Acordei no meio da noite. Não consegui dormir. Desci e peguei água. Você também não estava dormindo, eu me lembro.
Eu queria anotar o número do celular de um cliente, disse Dumby. Lembrei no meio da noite e decidi anotar na hora para não esquecer. Entendo. A memória não é mais a mesma da nossa idade. Cordelia ouviu nossa troca de comentários, folheando as páginas de uma revista. Para ela, era apenas uma conversa comum sobre trivialidades do dia a dia. Nada suspeito. A propósito, acrescentei, virando-me para Dumby. Se precisar de uma caneta, pode pegar uma na gaveta da escrivaninha. Tem algumas lá dentro. Obrigado. Vou me lembrar disso, respondeu ele. E eu o vi ficar um pouco tenso ao ouvir a menção da gaveta. Às 9 da manhã, eles estavam prontos para partir. Cordelia me beijou no rosto e Dumby apertou minha mão. Te vejo no próximo domingo, disse minha filha. Adeus, respondi. Cuidado nas estradas. Tenha uma boa semana, acrescentou Dumby. Depois que eles foram embora, guardei a louça, tomei um banho e vesti meu terno de fim de semana. Fui ao banco. O First National Bank ficava no centro da cidade, em um prédio sólido de tijolos vermelhos. Eu era cliente do banco há mais de 40 anos e tinha um certo respeito da equipe. O Sr. Nashville, um aposentado pontual que pagava seus impostos regularmente, nunca criava problemas. Bom dia, Sr. Nashville, cumprimentou-me a gerente Susan Clark, uma jovem de 30 e poucos anos que me atendia havia 5 anos. O que posso fazer por você? Bom dia, Susan. Preciso fazer um saque de R$ 8.000. Claro, grande compra? Estou ajudando meu genro com uma despesa emergencial, respondi. Coisas de família. Entendo. Me dá um minuto para verificar o saldo da sua conta. Susan digitou algo no teclado e olhou para a tela do computador. Está tudo bem. Você gostaria de contas maiores? Sim, em centenas, se estiver tudo bem. Sem problemas. Você só precisa preencher uma declaração. É um procedimento obrigatório para saques acima de $5.000. Preenchi a papelada, listando o motivo do saque como despesas familiares. Em 10 minutos, eu tinha 80 notas de $100 cada no bolso. No caminho para casa, passei nos correios. Eu tinha um cofre alugado lá que nem Cordelia sabia que existia. O cofre continha alguns documentos e uma pequena quantia em dinheiro, só por precaução. Tirei um envelope comum da caixa e coloquei o dinheiro para Dumby. Em seguida, escrevi o endereço de Dumby e as instruções para o serviço de entrega em uma folha separada. Às 14 horas, chamei um entregador para entregar o envelope no escritório da seguradora onde meu genro trabalhava. Entrega anônima. Nenhum vestígio que me levasse até mim. Entregue ao Sr. Clutterbuck, eu disse ao mensageiro. A mais ninguém. É isso aí, senhor. Dumby receberia o dinheiro às 15 horas daquela tarde. Seria tempo suficiente para ele ir ao banco, sacar suas economias, somar aos $8.000 que havia recebido e pagar seus credores naquela noite. Passei o resto da tarde no jardim, lendo um livro à sombra de um velho carvalho. Por volta das 4 horas, Dumby ligou. Olá, atendi. Aqui é o Dumby. Recebi uma encomenda. Que pacote? Perguntei inocentemente. Bem, alguma papelada para o trabalho, documentos urgentes. Entendo. Espero que esteja tudo bem. Sim, está tudo ótimo. Muito obrigada pela ajuda com as coisas do trabalho. De nada. Somos uma família. Adeus. Certo. Certo. Dumby recebeu o dinheiro e percebeu que precisava ficar de boca fechada. Agora eu podia relaxar e aproveitar o silêncio. À noite, preparei um jantar leve, assisti um pouco de TV e me arrumei para dormir por volta das 22 horas. Mas primeiro, decidi assistir ao noticiário da noite. E agora, um resumo dos eventos do dia, disse a âncora do programa noturno. O empresário local David Griffin foi encontrado morto em Soul City. O corpo do proprietário da concessionária Griffin Motors, de 60 anos, foi encontrado esta manhã em seu escritório por um funcionário que havia chegado para trabalhar. De acordo com relatos preliminares, a morte ocorreu no final da noite passada. Levantei as sobrancelhas. Interessante. O segundo assassinato de um empresário em uma semana. A causa da morte está sendo investigada, continuou a âncora.
A polícia não descartou o roubo. Este é o segundo assassinato misterioso de um empresário em Soul City nos últimos tempos. No domingo passado, Robert Hutchins, dono de uma construtora, foi encontrado morto. 2 assassinatos em uma semana. Bem incomum para uma Soul City tranquila. Gostaria de saber se há uma conexão entre as vítimas ou se é apenas uma coincidência. Mas não é da minha conta. Faz tempo que não me interesso profissionalmente por notícias policiais. Desliguei a TV e subi para o quarto. Amanhã seria a segunda-feira típica de um aposentado comum: regar flores, ler o jornal, dar uma volta no parque. Na manhã seguinte, acordei no horário de sempre e a primeira coisa que fiz foi ligar o rádio para ouvir as notícias. O assassinato de Griffin era a principal notícia. A polícia de Soul City continua investigando o assassinato do proprietário da concessionária de veículos, David Griffin. Os investigadores dizem que o criminoso entrou no escritório pela porta dos fundos e, em seguida, teve uma discussão com o proprietário. Os motivos do crime não são claros. O cofre do escritório não foi aberto e nenhum objeto de valor foi roubado. A polícia está pedindo que testemunhas entrem em contato com a linha direta. Que estranho. Se o cofre não foi aberto e nada foi roubado, qual foi o motivo? Talvez o assassino fosse alguém que ele conhecia, e o crime tivesse a ver com contas pessoais. Bem, isso não é problema meu. Tenho coisas mais importantes para fazer, como investigar o comportamento do Dumby. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da Cordélia. Oi, pai. Como vai? Bem. Como você está? Muito bom também. Escuta, o Dumby estava meio estranho ontem à noite. Chegou em casa de bom humor. Disse que tinha resolvido um problema do trabalho. Aí ficou se revirando a noite toda. Não conseguiu dormir. Talvez ele esteja estressado com alguma coisa. Não sei. Ele anda meio nervoso ultimamente, seja por problemas do trabalho ou por outra coisa. Trabalhar para uma seguradora é estressante, eu disse. Você tem que lidar com situações desagradáveis o tempo todo. Acho que sim. Aliás, você viu o noticiário? Tem outro assassinato na cidade. Sim, ouvi dizer. É uma história triste. Isso me preocupa, pai. 2 assassinatos em uma semana não é normal na nossa cidade. Soul City está crescendo, Cordélia. Mais gente, mais problemas. É natural. Talvez, mas ainda assim é assustador. Que bom que você mora num bairro tranquilo. Sou cuidadoso. Sempre tranco as portas à noite. Isso mesmo. Cuide-se. Você também. Depois de conversar com minha filha, fui dar uma volta. Caminhei pelas ruas conhecidas e pensei em como o mundo está mudando tão rápido. Antigamente, as pessoas se conheciam e a criminalidade era rara. Agora, a cidade se transformou em uma típica metrópole americana, com todos os problemas que a acompanham. Naquela noite, assisti ao noticiário novamente. A investigação do assassinato de Griffin havia chegado a um beco sem saída. Sem testemunhas, sem provas. A polícia havia elaborado todo tipo de teoria, mas todas eram pouco encobertas. Antes de dormir, o telefone tocou. Dumby. Boa noite, disse uma voz familiar, mas soou tensa. Boa noite. Como vai? Estou bem. Aliás, você viu o noticiário? Sim, é uma história terrível sobre o vendedor de carros. Muito ruim, concordou Dumby. E percebi algo estranho em sua voz. A criminalidade está aumentando na cidade. Infelizmente, sim, temos que ser mais cuidadosos. Sim, cuidado. Breve pausa. Mais alguma coisa? Perguntei. Não, nada. Só queria, dar boa noite. Boa noite, Dumby. Desliguei o telefone e percebi que havia um tom estranho na voz do meu genro. Suspeita, medo ou apenas a paranoia de um homem que aprenderá demais. Mais provavelmente, Dumby estava começando a conectar meu passado aos assassinatos recentes na cidade. Lógico, mais errado. Eu me aposentei há muito tempo e não vou voltar aos meus velhos hábitos. Bem, deixe-o pensar o que quiser, desde que não diga nada. E o medo é um bom motivador para o silêncio. Fui para a cama satisfeito com o meu dia.
O problema do Dumbi foi resolvido. O dinheiro foi entregue. A paz familiar foi restaurada. É verdade, meu genro agora sabe do meu segredo, mas isso é bom. Agora ele vai me tratar com o respeito que mereço. E a coincidência do assassinato do Griffin? Bem, às vezes a vida nos reserva surpresas interessantes. Eu não tive nada a ver com isso. Mas se o Dumbi pensa o contrário, que assim seja. Conhecimento é poder, e o medo de saber é um poder ainda maior. Nas semanas seguintes, observei Dumbi com certo interesse. Nossa conversa à tarde da noite causou exatamente a impressão que eu esperava. Meu genro vivia em constante tensão, sabendo do meu segredo, mas incapaz de fazer algo a respeito. Todo jantar de domingo se tornou um desafio para ele. Ele se sentava à minha mesa, comia da minha comida, participava das conversas em família, mas eu o via estremecer cada vez que nossos olhares se encontravam. Isso é ótimo. O medo é um grande motivador para cumprir acordos. Dumbi, você parece estranho esta noite, disse Cordelia após mais um jantar de domingo, enquanto voltavam para casa. Você não diz nada durante todo o caminho para casa e não responde a nenhuma pergunta. Só estou cansado, respondeu meu genro, evitando olhar na minha direção. Acompanhei-os até o carro, como sempre fazia. Cuidado, disse eu, fechando a porta do carro atrás de Cordelia. Adeus, pai, respondeu minha filha. Te vejo mais tarde, Dumbi murmurou, ligando o motor rapidamente. Enquanto eu observava o carro deles desaparecer na esquina, fiquei satisfeito. A situação estava sob meu controle total, mas alguns dias depois, Cordelia me ligou com perguntas. Pai, está tudo bem entre você e o Dumbi? Perguntou ela sem rodeios. Claro. Por quê? Ele anda meio estranho ultimamente. Fica quieto em casa, parece estar com problemas no trabalho e tem te tratado de forma diferente. Diferente em que sentido? Perguntei, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Evitando o contato visual, concordando com cada palavra que você diz, parecendo tenso quando você está por perto. É como se ele estivesse com medo. Talvez ele esteja preocupado com o emprego. O ramo de seguros não está fácil agora. Talvez, Cordelia concordou incerta, mas não acho que seja só o trabalho. Ouvi minha filha e percebi que Dumbi não estava se saindo muito bem no papel do homem que não sabia de nada. A intuição feminina é perigosa. Cordelia sentiu que algo havia mudado, embora não percebesse o que era. Se você quiser, posso falar com ele, sugeri. Talvez ele me diga o que o está incomodando. Eu tentei. Ele simplesmente ignora e diz que está tudo bem. Então dê tempo a ele. Os homens às vezes precisam resolver seus próprios problemas. Depois daquela conversa, eu sabia que precisava tomar uma atitude. Dumbi estava causando problemas com seu comportamento, e isso poderia levar a perguntas indesejadas. Naquela noite, liguei para sua casa. Olá, respondeu uma voz familiar. Boa noite, Dumbi. Aqui é o apito dos pássaros. Boa noite, ele parecia tenso. Como vão as coisas no trabalho? Ah, tudo bem. Ótimo. Aliás, a Cordelia ligou hoje. Ela está preocupada com você. Ela disse que você anda nervoso ultimamente. Pausa. É que dá muito trabalho, disse Dumbi. Eu entendo, mas, sabe, as mulheres são muito sensíveis a mudanças de humor. Cordelia está começando a fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre por que você mudou, por que está me evitando, por que parece assustado na minha presença. Outra pausa. Estou tentando agir normalmente, ele objetou fracamente. Você não está se esforçando o suficiente. Lembre-se do nosso pacto. Ninguém precisa suspeitar de nada. E Cordelia já desconfia. O que eu devo fazer? Relaxa. Eu não sou um monstro, Dumbi. Sou só um aposentado ajudando meu genro com os problemas financeiros dele. Haja como tal. Eu vou. Mais uma coisa. Se Cordelia insistir em falar, conte-lhe uma história plausível. Problemas de trabalho, estresse, fadiga, tudo menos a verdade. Entendi. Te vejo domingo. Depois daquela conversa, o comportamento de Dumbi melhorou um pouco, mas não muito.
Ele ainda se sentia inibido na minha presença, embora tentasse disfarçar. No jantar em família seguinte, decidi ver se ele tinha aprendido bem a lição. Dumby, perguntei a ele durante a sobremesa, como está indo aquele incêndio criminoso que você me contou? Ele se encolheu como se eu o tivesse eletrocutado. Que incêndio criminoso? Perguntou rapidamente. Aquela loja de eletrônicos. O dono estava tentando fazer um seguro para um produto que não existia. Ah, sim. Ele deu um suspiro de alívio. Caso encerrado. O fraudador foi preso. A justiça foi feita, eu disse com um leve sorriso. Sim. Dumby assentiu, e eu o vi engolir em seco. Cordélia observou nossa troca de comentários com perplexidade. Vocês dois estão meio estranhos hoje, disse ela. Parecem atores que esqueceram suas falas. Só cansaço, respondi. É normal na nossa idade. Pai, você tem 76 anos, não 90, e Dumby também não é um velho. Ainda assim, eu disse calmamente, às vezes o cansaço cobra seu preço. Cordélia não pareceu convencida, mas também não discutiu. Depois que eles saíram, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, pensando na situação. Dumby não estava fazendo um bom trabalho no papel do homem que não sabia de nada. Cedo ou tarde, Cordélia descobriria a verdade, ou pelo menos parte dela. Algo precisava ser feito. Na semana seguinte, liguei para Dumby novamente. Acho que a gente devia se encontrar, eu disse. Conversar pessoalmente. Sobre o quê? Eu podia ouvir o medo em sua voz. Sobre seguir em frente. Você está causando problemas com seu comportamento. Estou tentando. Não é o suficiente. Me encontre amanhã à noite no parque da rua principal, às 19 horas, perto da fonte. Ok. Na noite seguinte, cheguei ao parque antes do previsto. Era um bom lugar, cheio o suficiente para que a conversa parecesse casual, mas silencioso o suficiente para que ninguém pudesse nos ouvir. Dumby chegou pontualmente às 7. Ele não parecia bem, pálido, magro, com olheiras. Sente-se, indiquei com a cabeça o banco ao lado da fonte. Ele se sentou, deixando uma distância razoável entre nós. Você não parece bem, comentei. Não dormi bem desde a outra noite, ele admitiu. Eu entendo, mas isso vai passar com o tempo. Não sei. Toda vez que olho para você, penso nessas fotos. E quando você pensa nessas fotos, você pensa nos assassinatos recentes na cidade. Dumby se virou para mim. Você teve algo a ver com isso? Com o que exatamente? Griffin, o vendedor de carros. Lancei-lhe um olhar demorado. Dumby, já faz anos que não faço o que fazia quando era mais jovem. Estou aposentado. Cultivo rosas e leio jornais. Mas coincidências acontecem, principalmente nas grandes cidades. E o dinheiro? De onde você tirou $8.000 tão rápido? Da minha conta bancária. Eu tinha algumas economias da venda da minha antiga casa. Dumby ficou em silêncio por um momento, digerindo minhas palavras. Você está dizendo a verdade? Por que eu mentiria? Respondi. Se eu ainda estivesse no meu antigo ofício, você acha que eu continuaria a guardar fotos comprometedoras na minha mesa? Ele hesitou. Provavelmente não. Claro que não. Essas fotos são peças de museu. Uma lembrança de uma época em que eu era uma pessoa diferente. Então por que você os guarda? Seguro, eu disse simplesmente. Caso alguém sinta vontade de investigar o meu passado. Essas fotos provam que eu sei onde todos os esqueletos estão enterrados. Esqueletos de quem? Pessoas que um dia me deram ordens. Políticos, empresários, policiais. Muitos deles ainda estão vivos e em altos cargos. Dumby assentiu, compreensivo. Destruição mútua. Exatamente. Eles não me tocam. Eu não toco neles. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas andando pelo parque. O que devo fazer agora? Dumby finalmente perguntou. Viva uma vida normal. Trabalhe, cuide da sua esposa, planeje o futuro, esqueça o que aprendeu. E se Cordélia insistir em uma explicação, conte a ela a verdade, parte dela.
Que verdade! Que você estava com problemas financeiros e tinha medo de contar a ela. Que eu te ajudei com dinheiro e agora você se sente mal por causa da dívida com seu sogro. Dumby pensou um pouco. Poderia dar certo. Sim, seria. As mulheres entendem a dívida familiar e o orgulho masculino. E se ela perguntar onde você conseguiu o dinheiro? Diga a ela que não sabe. Sou um homem velho. Tenho economias. Os detalhes não são da sua conta. Levantamos do banco. E lembrem-se, acrescentei, esta é a última conversa que teremos sobre este assunto. Nada de reuniões, nada de ligações, nada de indiretas. De volta à vida familiar normal. Entendi. Então está bem. Adeus, Dumby. Adeus. Enquanto caminhava para casa, pensei em como as coisas finalmente haviam se estabilizado. Dumby tinha uma explicação que o permitiria dormir bem. Cordélia teria uma versão plausível do que aconteceu, e eu retornaria à minha vida tranquila e aposentada. No domingo seguinte, o clima no jantar melhorou consideravelmente. Dumby parecia mais calmo. Cordélia parou de fazer perguntas suspeitas. Conversamos sobre o tempo, as notícias, os planos para o verão. A propósito, pai, disse Cordélia enquanto tomávamos chá, o Dumby me contou sobre os problemas dele. Obrigada por ajudá-lo. De nada, respondi. Somos uma família. Mesmo assim, significa muito, principalmente para o Dumby. Ele estava morrendo de preocupação. Olhei para o meu genro. Ele assentiu, confirmando o que a esposa havia dito. Orgulho masculino, explicou. Eu não queria admitir minhas dificuldades financeiras. Eu entendo, disse Cordélia, mas não deve haver segredos em uma família. Agora não haverá mais, Dumby prometeu. E, de fato, não havia mais segredos. Pelo menos nenhum que pudesse perturbar a paz familiar. Dumby aprenderá a conviver com o conhecimento do meu segredo. Ele percebeu que o passado era passado e que eu não representava nenhuma ameaça para ele ou sua esposa. O medo foi gradualmente substituído pelo respeito, e o respeito pela compreensão. Cordélia não suspeitou mais de nada. A explicação sobre problemas financeiros e orgulho masculino a satisfez completamente. Ela até começou a me tratar com mais carinho, apreciando minha disposição em ajudar a família em momentos de necessidade. E voltei à minha vida normal, o jardim, os livros, os jornais, os passeios noturnos, a existência tranquila de um homem que há muito tempo havia acertado contas com o passado e não pretendia revirá-lo. Às vezes, porém, sentado numa poltrona à noite, eu tirava o velho envelope da gaveta e folheava as fotos, não por nostalgia, apenas para me lembrar de quem eu já fui e do quanto progredi desde então. O jovem nas fotos em preto e branco me parecia um estranho agora. Uma era diferente, regras diferentes, uma vida diferente. Mas as habilidades adquiridas naquela vida não tinham desaparecido. Estavam apenas dormindo, esperando o momento em que poderiam ser necessárias. Até então, esse momento não havia chegado, e eu esperava que nunca chegasse. Mas se algo desse errado, se alguém tentasse perturbar minha paz ou ameaçar minha família, bem, 76 anos não é um julgamento. Há coisas que você não esquece com a idade. Por enquanto, continuo sendo o que me tornei, um aposentado tranquilo que cultiva rosas e lê jornal, um avô que ajuda a família em momentos de necessidade e não faz muitas perguntas, um velho comum com um passado extraordinário. E Dumby entende isso muito bem.